Boa tarde, Gustavo. Beleza? Oi, boa tarde, beleza? Tudo bom? Tudo certo, tudo ótimo. Então, boa palestra. Qualquer coisa, só me dá um toque. Tá legal. Valeu. Eu compartilhei minha tela aqui, vocês conseguem ver? Adicionei aí a tela já. Tá aparecendo aí, né? Tá aparecendo? Desculpa. Tá. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar aqui para vocês um pouco de duas tecnologias bem interessantes para a gente trabalhar com gráficos na web, que são os Web Workers e a API de Off-Screen Canvas. E espero que isso aí possa trazer alguns insights bem legais aí para quem desenvolve trabalhos na web, né? Falando um pouco sobre mim, rapidamente, meu nome é Gustavo Mandolese, eu sou engenheiro de software, eu trabalho na indústria com desenvolvimento há 23 anos, e para não ficar louco, eu desenvolvo aí alguns projetos pessoais de computação criativa, como um hobby paralelo aí. Eu descobri Processing em 2007 e desde então tenho desenvolvido bastante coisa usando Java e em 2020 eu descobri o P5.js também, comecei a trabalhar com essa tecnologia e desde então tem sido minha principal plataforma de desenvolvimento. Eu também sou adepto aí da cultura maker, eu desenvolvo aqui alguns projetos com impressão 3D, corte a laser e tudo mais, sempre tentando desenvolver na linha de programação generativa, né, código criativo, fazendo aí uma interface entre o virtual e o físico. Recentemente, na pandemia, eu comecei a me interessar também aí um pouco por pintura e artes plásticas, então eu tenho estudado aí bastante sobre pintura acrílica, também faço umas oficinas aqui de grafite na minha cidade e tudo mais, e eu venho tentando desenvolver um processo criativo que eu chamo de processo gerativo colaborativo, que, na verdade, eu forneço instruções para o computador, né, eu programo algumas ideias, e a ideia é que o computador, ao invés de fazer aquela arte generativa tradicional, em que o computador renderiza as minhas ideias, eu faço com que o computador me devolva algumas diretrizes e instruções, e aí eu, usando essas instruções, desenvolvo alguns trabalhos com pintura e tudo mais, usando essas técnicas maker também, mas isso aí é papo aí para um outro evento. E para quem quiser encontrar um pouco do meu trabalho na internet, eu uso o meu nome Remistura, eu tenho Twitter, Remistura, Instagram e tudo mais, e basicamente o meu trabalho é bastante focado em geometria e padronagens, né, geométricas. Bom, a ideia dessa apresentação é explorar um pouco aí dessas duas tecnologias que eu citei e mostrar como elas podem ajudar a maximizar o desempenho na criação de trabalhos gráficos na web, né, principalmente arte gerativa. Utilizando para isso algumas técnicas aí de processamento paralelo para a gente conseguir renderizar trabalhos com uma estratégia de composição em camadas, né? Algo similar, mais ou menos, à maneira como a gente trabalha num editor gráfico. Por exemplo, no GIMP, a gente tem lá as camadas, né, as layers, e a gente usa as diversas camadas para compor uma imagem, né? Então, eu vou mostrar mais ou menos esse processo que eu desenvolvi aí de uns tempos para cá. E para quem está assistindo aí, basicamente, eu vou focar bastante na parte técnica, né, ter um conhecimento um pouco aí mais aprofundado, mas para entender, basicamente, eu espero que vocês tenham um conhecimento básico de concorrência em computação, né, vocês saibam mais ou menos o que são threads, linhas de execução de tarefas, e conhecimento básico de tecnologias web. Bom, quando a gente desenvolve uma aplicação web, por exemplo, uma arte gerativa no Canvas e tudo mais, uma arte com P5, JS, basicamente o browser
quando a gente está observando a tela de uma página web, parece que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo ali, né? Então, a gente tem a tela sendo renderizada, a gente tem eventos quando o usuário clica, a gente tem eventos quando, por exemplo, mensagens chegam, algumas execuções que tem que acontecer em certos intervalos de tempo, e para a gente parece que magicamente está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, o browser ele tem uma thread principal, que é uma linha de execução do código, que ele usa para renderizar os elementos da página e processar os eventos que acontecem. Então, quando a gente observa a página, parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem aqui a renderização da interface do usuário, algum evento quando o usuário clique. Por exemplo, se a gente tiver um set interval para executar uma rotina de tempos em tempos, ela parece que está sendo executada, mas isso está errado, né? Na verdade, não é assim que funciona. A thread principal, ela só consegue executar uma tarefa por vez, então ela tem que escalonar, tem que alternar entre as diversas tarefas que estão acontecendo, né? Ela vai rodar esse set em interval, quando terminar a execução, ele vai atualizar a interface do usuário, aí nesse meio tempo, se o usuário clica, por exemplo, uma rotina um pouco mais complexa, um pouco com cálculos mais pesados é iniciada, o que acontece é que o browser pode ficar travado na execução daquela tarefa, e enquanto ela não terminar, as demais tarefas não vão continuar sendo executadas. Então, isso eventualmente pode ocasionar um travamento da tela. A gente está cansado de ver isso acontecer, né? Às vezes você clica e vai rodar uma rotina, alguma coisa, e a tela fica meio congelada por alguns instantes, né? E por mais que você clique em outros elementos, tudo mais, eles não vão responder a contento, né? Então, a ideia, assim, a gente tem que ter em mente que o browser, ele tem sempre uma tarefa sendo executada por vez, né? Passei aqui. Para isso, foi desenvolvido lá em 2010, foi introduzido, né, uma tecnologia chamada Web Workers, que basicamente é uma maneira de você ter paralelismo no browser, né? Então você consegue, a ideia é que você consiga executar tarefas, rotinas, em threads separadas da thread principal do browser, né? Então, por exemplo, aqui, quando o usuário clicar num botão que vai ativar um processamento um pouco mais pesado, se esse processamento estiver sendo executado no Web Worker, a tela não vai travar, né? Então, o set interval aqui vai continuar sendo executado no tempo adequado, a tela vai continuar sendo atualizada e a tarefa mais pesada, com cálculos, alguma coisa, vai estar sendo executada no Web Worker. Então, a ideia é que essa API, ela torna fácil para que você consiga implementar multitarefa no browser, né? Ela foi introduzida em 2010, então já tem algum tempo aí que está disponível para a gente usar, e a ideia é que você transfira para o Web Worker atividades que envolvam esse processamento pesado, né? Como, por exemplo, cálculos matemáticos, manipulação de imagem, chamadas remotas, de repente o loop de um game que você for fazer, de modo que você consiga liberar a thread principal para que ela se ocupe apenas de cuidar da parte de atualizar a página, tratar eventos e tudo mais. Então, o Web Worker é uma interface genérica para a criação de threads, né, no sentido de que ela tem uma operação simplificada, né, quando a gente estuda aí processamento paralelo, a gente tem vários conceitos aí, como lock, semáforos, que tornam um pouco mais complicado a gente trabalhar com processamento paralelo no sistema operacional, mas no browser ele é bastante simples, porque o Web Worker, um aspecto principal que a gente tem que considerar é que ele não tem acesso à interface do usuário, né? Todos os elementos da página que estão no DOM não estão acessíveis ao Web Worker, então ele não consegue atualizar a página diretamente. Por isso, não tem recursos que vão ser disputados, né, por diferentes threads. Então, a ideia é que os Web Workers
possam ser facilmente criados e eles cuidem de um processamento específico em uma rotina separada, né? Os web workers eles também não têm acesso a APIs síncronas, né? Então, por exemplo, a API de local storage do browser não está acessível dentro de um web worker, né? Então, a gente consegue programar em JavaScript no web worker num conjunto um pouco mais limitado de recursos. E uma característica também que é crucial de entender é que o web worker ele pode receber e enviar mensagens para a thread principal. Então, a gente consegue controlar o web worker enviando mensagens para ele e também recebendo mensagens na thread principal. E eu não citei ali a terceira linha, mas, assim, a gente pode ter vários web workers na nossa página, mas quando você cria um web worker, ele é um processo um pouco custoso em termos de processamento, então, às vezes, ao invés de você ficar criando vários web workers, é melhor reusar. Então, você cria uma vez um web worker e reusa aquele web worker quando necessário. Como que a gente cria um web worker? Simplesmente a gente instancia esse new worker e passa para ele o nome de um arquivo JavaScript que vai conter o script a ser rodado nesse web worker. Simples assim. E a partir do momento em que você fizer isso, o browser vai instanciar esse web worker e praticamente já vai inicializar a execução dele. É diferente de, por exemplo, carregar um JavaScript lá no HTML, né, na tag script. Não é assim que a gente utiliza no web worker. Ele executa código JavaScript normal, comum, assim, não tem nenhuma diferença praticamente. E o web worker, ele faz referência ao seu contexto de execução através dessa palavra reservada self, né? Então, toda vez que a gente estiver no código do web worker e quiser se referir ao contexto de execução, a gente utiliza self, que é semelhante ao this, que existe em alguns contextos, né? O ciclo de vida do web worker como é que ele funciona, né? A thread principal, ela vai criar um novo web worker, e então ele vai ser instanciado e vai começar a ser executado. Aqui no exemplo, né, nesse exemplo aqui, eu atribuí a essa variável w o meu novo worker criado. Então, a gente vai ter do lado da thread principal essa variável w, que vai ter a referência do nosso web worker, e lá no web worker a gente vai ter o self. A execução do web worker vai acontecer, né, sequencialmente, ela vai executar o código que tem ali, e se por acaso o script chegar ao fim, o web worker não vai ser terminado, ele vai continuar existindo, simplesmente ele não vai estar executando nada, mas ele vai continuar existindo. Então, se a gente quiser realmente terminar um web worker, a gente tem que, ou do lado do web worker, chamar self.close, e aí vai encerrar esse web worker, ou na thread principal, como a gente tem a referência para o web worker, a gente pode chamar esse terminate, que também vai matar o web worker, independente de que ponto de execução que ele está. Então, é simples assim. No código do web worker, a gente também consegue importar outros scripts, né? Então, para isso, basta a gente usar esse import scripts aqui e passar o nome do script, e a gente pode chamar um script por vez, e essa chamada aqui ela é síncrona, então a execução vai parar nesse ponto e carregar um script. Em qualquer ponto do seu código do web worker, isso pode ser feito, ou a gente pode também carregar vários scripts de uma vez só, né? Beleza, aí a gente chega no conceito, então, de mensagens, né? Qual que é a ideia? A API de mensagens, ela permite que a thread principal envie uma mensagem para o web worker em qualquer instante. E para isso, existe aqui esse comando post message, né? Que a gente vai passar um objeto aqui contendo a mensagem. Essa mensagem, do lado do web worker, a gente vai ter aqui um handler, né, que vai se chamar, por exemplo, a gente vai ter esse onMessage, que ele vai receber um evento, e esse evento vai ser um objeto que vai ter um atributo data, aqui, né, que vai conter os dados da mensagem. Então, para a gente recuperar essa mensagem que foi passada, a gente usa event.data.message, né? A mensagem vai estar ali dentro desse data. E da mesma maneira, o web worker também pode enviar mensagens para a thread principal, bastando para isso fazer aqui um post message
E do lado da thread principal, a gente tem um handler que também vai receber esse evento e encapsulado aqui nesse event vai ter o data contendo a mensagem. Simples assim. Isso é muito interessante, assim, tem muito recurso para a gente poder controlar e fazer a comunicação entre a thread principal e o web worker. Um ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando a gente tem um objeto aqui do lado da thread principal e a gente passa para o web worker, esse objeto ele vai chegar aqui no web worker como uma cópia, né? Ele vai ser clonado, então vão existir esse objeto, os dados desse objeto vão estar duplicados na memória. Então, é algo que a gente tem que ter em mente. Por exemplo, se a gente passar uma quantidade muito grande de dados, passar uma imagem, por exemplo, gigantesca, isso vai ser duplicado em memória, então é algo que a gente tem que levar em conta para, de repente, não estourar a memória. Para evitar esse tipo de coisa e para proporcionar alguns recursos um pouco mais sofisticados, existe um outro atributo que a gente pode passar aqui no post message, que é esse segundo atributo, que é um array de objetos. Então, esse array de objetos, ele é um objeto de um tipo chamado transferable, né? Transferível. Eles são objetos que são do tipo transferable, eles garantem que eles vão estar disponíveis em apenas um contexto por vez. Então, eles ou vão existir na thread principal ou vão existir no web worker. Nunca dos dois lados. Os objetos que são transferable, eles possuem recursos que podem ser transferidos de um contexto para outro, e uma vez transferido, o objeto original não existe mais do lado original, né, de onde ele estava antes. E se você tentar ler ou escrever nesse objeto, vai acontecer um erro e vai ser lançada uma exceção. Então, o que acontece? A gente tem aqui o objeto do lado da thread principal, e quando a gente chamar o post message passando ele no array, a referência para ele vai ser perdida no lado da thread principal. Então, ele deixa de existir no lado principal e a referência para esse objeto só vai existir, então, no contexto do web worker. E aí o web worker pode trabalhar com ele e, posteriormente, devolver esse objeto também, passando aqui como um... Tá meio difícil aqui de encontrar. Passando ele como um transferable no post message, e aí esse objeto, então, volta para o contexto da thread principal. Isso é muito importante da gente entender, porque basicamente vai ser o princípio utilizado para a gente trabalhar com off-screen canvas, né? Então, o browser, ele tem diversos tipos de objetos que atendem a essa interface transferable, array buffer, alguns streams, áudio, imagem, e o off-screen canvas, que é o que a gente vai falar a seguir. Então, para a gente poder trabalhar com off-screen canvas, a gente vai sempre passar ele como um transferable da thread principal para o web worker. Bom, eu acho que a grande maioria já deve conhecer o Canvas, né? Basicamente, quando a gente trabalha com gráficos, com programação gráfica numa página web, a gente está usando o Canvas. E ele tem dois contextos, contexto 2D e 3D, né? A gente pode trabalhar puramente no contexto 2D, com Canvas, desenhando linhas, retas, círculos e tudo mais, e também pode trabalhar com WebGL no contexto 3D para fazer gráficos em 3 dimensões, né? O Canvas ele também pode ser utilizado para manipular imagens, frames de vídeo. Então, a gente pode, por exemplo, capturar o vídeo da câmera e processar os frames desse vídeo no Canvas e fazer reconhecimento de imagem, OCR, diversas aplicações interessantes. E o Canvas, como ele é parte do Document Object Model, do DOM, ele está na página web, ele não pode ser acessado pelos web workers, ele não está no contexto, né? Porque os web workers, eles não têm acesso ao DOM, como eu tinha citado anteriormente.
Então, somente a thread principal do JavaScript consegue manipular o Canvas. E para isso, lá em 2018 foi introduzida o Off-Screen Canvas, que é um tipo diferente de Canvas, que na verdade é um Canvas que ele atende àquela interface transferable. Então, a gente consegue passar ele para o contexto dos web workers, né? De modo que dentro de um web worker eu vou poder manipular aquele canvas, desenhar nele, e isso abre a possibilidade da gente trabalhar numa thread paralela, manipulando um canvas que está sendo exibido na tela, né? Quando a gente faz isso, a gente vai ter o canvas na tela, mas como ele está sendo manipulado pelo web worker, então toda mudança que a gente fizer no off-screen canvas vai ser refletido na interface gráfica. E além disso, ele também pode ser animado, né, usando Request Animation Frame, Set Interval, Set Timeout e outros recursos do JavaScript. Para a gente criar um off-screen canvas, existem duas maneiras, né? Então, a primeira maneira, e acho que é a mais comum, é que na thread principal a gente pode obter uma referência para um elemento canvas, que já está na página lá, e a gente pega esse canvas e chama esse transfer control to off-screen. Isso aqui vai gerar um objeto novo, que vai ser o off-screen canvas. Então, o controle daquele canvas que está lá na página originalmente passa para esse objeto off-screen, que é o off-screen canvas. E com isso, a gente pode, por exemplo, pegar esse off-screen canvas e passar numa mensagem para o nosso worker. Então, aqui eu estou criando um worker, e aí eu posto uma mensagem para ele. E aqui, ó, é importante entender isso aqui. O primeiro atributo, o primeiro parâmetro dessa chamada aqui, a gente está passando um objeto contendo o canvas, então a gente está passando o objeto em si, e também está passando como um transferable a referência desse objeto, né? Então, o objeto deixa de existir aqui na thread principal e passa a ser manipulável pelo web worker, do outro lado. Lá no web worker, ele vai receber o evento, aí esse evento dentro, ele vai ter esse data, e no data ele vai ter o canvas que eu passei, né? Eu passei aqui com o nome do atributo canvas. Então, eu posso pegar esse canvas do lado do web worker e trabalhar com ele normalmente, né? Eu obtenho o contexto aqui e começo a desenhar nele como eu faria na thread principal. Simples assim. A outra maneira de criar um off-screen canvas é simplesmente instanciando aqui, ó. Cria para mim um off-screen canvas de 500 por 500, e esse off-screen canvas ele não vai existir na página, né? Ele vai estar em memória apenas. E a gente pode passar ele para o web worker e trabalhar normalmente, né? E aí depois, por exemplo, eu posso pegar esse canvas tanto do lado do web worker, como se eu devolver ele para a thread principal, mas eu posso pegar ele e converter ele numa imagem bitmap aqui e trabalhar, pegar essa imagem que eu criei em memória e trabalhar normalmente com ela. E aí, a gente chega aqui na estratégia de composição que eu desenvolvi. Lá em julho, eu estava trabalhando num projetinho meu aí, pessoal, e eu comecei a pensar nessa estratégia, assim, uma maneira de otimizar a renderização da minha imagem, porque eu estava trabalhando com uma biblioteca de física, né, de partículas, mas não tinha muito processamento, e eu queria gerar mais rapidamente a imagem, né? Então, até como estava demorando, eu comecei a pensar nessa possibilidade de dividir, de separar, na verdade, a minha arte em camadas, né? Como eu citei anteriormente, assim, como se fosse um editor gráfico, né? O GIMP ou o concorrente dele, o Photoshop, no qual a gente cria uma imagem composta de várias camadas, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente pense na arte que a gente vai criar
como composta de várias camadas sobrepostas, né? Sendo que cada camada dessa vai ser um canvas. E com a possibilidade da gente desenhar nesses canvas em threads separadas, né? Melhorando, assim, o desempenho. Então, por exemplo, no código que eu vou mostrar a seguir, eu tenho 3 camadas, e na qual 2 delas vão ser desenhadas por web workers, e a thread principal vai desenhar uma terceira camada aqui no meio, né? Então, vamos à demonstração. Para a demonstração, eu criei aqui uma arte simplesinha. Cadê meu mouse? Basicamente, aqui um mato com umas florzinhas. Então, eu vou mostrar o código para criar esse trabalho aqui. E para a gente ver isso aqui rodando, eu vou dar aqui um npm start. Vou abrir aqui meu inspetor. Vou recarregar aqui de novo. E basicamente ela é bem simples, tá? Mais para demonstrar mesmo, assim. Então a gente tem aqui 3 camadas, né? Como eu citei aqui. A camada de trás é meio que esse mato que está sendo desenhado por trás. Aí eu tenho uma camada intermediária onde estão sendo desenhadas as florzinhas. E tem uma camada que fica na frente, onde fica animando esse texto aqui, generate, né? Reticências. Isso é só para mostrar, assim, a composição das 3 camadas, gerando uma única imagem, né? Então, se a gente for aqui para o código, aqui no caso eu fiz em JavaScript puro mesmo, não usei P5 nem nada, então eu vou tentar mostrar aqui mais ou menos a minha ideia, né? Eu tenho aqui esse setup inicial, onde eu tenho Canvas 1, Canvas 2 e Canvas 3, são meus 3 canvas, né? Na verdade, enfim, o primeiro canvas, eu pego uma referência para ele, que ele já existe na página. Na verdade, deixa eu mostrar a página primeiro aqui. Eu tenho minha página simplesinha aqui, eu tenho 3 canvas, né? E esses 3 canvas, eles estão com z-indexes diferentes aqui, para que um fique sobreposto ao outro, né? Então, a gente tem aqui o Canvas 2 por baixo, o Canvas 1 na frente e o Canvas 3 na frente de todo mundo. E tem aqui os 3 canvas. Então, eu obtenho aqui uma referência para o Canvas 1, faço a mesma coisa para o Canvas 2, e aí eu crio aqui o meu primeiro worker, né? Eu tenho aqui worker 1. O worker 1, ele está aqui na minha página, e deixa eu ver se eu consigo mover isso aqui também. E logo que ele é instanciado e carregado, ele já vai começar a ser executado. Então, ele vai importar aqui um script, que eu já vou explicar daqui a pouco, e em seguida ele vai dar um console log aqui, worker1 running. E eu tentei sempre separar entre colchetes aqui as mensagens com o nome de quem tá printando no console, para a gente poder entender um pouco melhor. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, worker, não sei se dá para ver, deixa eu aumentar um pouquinho, worker1 running, então ele começou a ser executado. Em seguida, eu mando uma mensagem para ele, mas eu vou falar daqui a pouco. Aqui eu crio o meu worker 2, da mesma forma. Então, o meu worker 2 é esse cara aqui, e também começa a ser executado, a gente pode ver ali o worker 2 running. Ele começou até antes do outro, embora tenha sido chamado depois. O worker 1, ele demorou um pouco mais porque ele estava carregando o script,
Isso toma um pouco mais de tempo. Beleza? Então, o meu Canvas 1 é o Canvas principal que eu vou trabalhar, né? Então, ele não vai ser um off-screen Canvas. O meu Canvas 2, ele vai ser um off-screen Canvas. Então, logo eu pego a referência para ele aqui, eu transfiro o controle para um off-screen Canvas 1. Então, eu tenho off-screen Canvas 1 para o Canvas 2. Aqui, no meu Worker 1, na verdade, aqui, ó, Canvas 3, eu pego o meu terceiro Canvas e transfiro o controle para um off-screen Canvas. Então, agora eu tenho 2 off-screen Canvas. O meu primeiro off-screen Canvas, que eu instanciei, eu vou passar ele aqui numa mensagem para o meu worker, né? O meu primeiro worker foi criado, ele tem aqui esse handler, que toda vez que chegar uma mensagem para ele, ele vai simplesmente logar aqui, ó, recebi uma mensagem e tal. Então, uma vez que eu instanciei o worker 1, eu vou postar uma mensagem para ele, e aí aqui eu estou passando um objeto com esse atributo topic, que é um atributo que eu criei, assim, eu resolvi chamar alguma coisa de topic, e estou passando o meu off-screen Canvas 1 para ele, tanto como um objeto aqui no objeto, quanto como transferable. Lá no código do meu worker 1, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, o meu handler. Então, toda vez que a thread principal enviar uma mensagem para o meu worker, ele vai receber aqui, ele vai pegar o tópico que eu passei. Esse tópico eu uso simplesmente para saber que ação executar lá no WebWorker. Então, ele vai logar, ó, recebi a mensagem com o tópico tal. E aí a gente pode ver aqui, ó, que o worker 1 recebeu a mensagem com o tópico create. Quando eu receber um tópico create, é que simplesmente eu vou pegar o off-screen que eu passei, eu vou jogar aqui numa variável chamada Canvas, do lado do WebWorker, então é só para eu poder chamar alguma coisa de Canvas aqui, e eu vou instanciar esse Ralph aqui, que é o script que eu importei. Esse Ralph.js, ele é nada mais do que uma biblioteca chamada Ralph.js, que serve para fazer desenhos que parecem meio feitos à mão no Canvas, né? Então, simplesmente é para desenhar. Eu resolvi usar ela simplesmente para poder, para ter uma biblioteca qualquer que eu fosse carregar aqui no script, né? Então, eu estou carregando ela, e ela está aqui, ó, dentro da pasta lib, Ralph.js, tem aqui o código minificado. Então, a primeira coisa que eu faço é carregar ela. Então, ela está disponível no contexto do WebWorker logo de começo. E aí, aqui no meu tópico Create, eu peguei o off-screen que foi passado, chamei aqui de Canvas, e estou instanciando esse Ralph.js passando o meu Canvas. Então, ele vai criar a biblioteca Ralph.js para trabalhar com o Canvas que eu recebi. E aí, em seguida, eu simplesmente mando uma mensagem de volta aqui para o contexto principal, para a thread principal. Ó, Ralph.js instanciado. E aqui, na thread principal, a gente tem... Aqui, ó. A gente tem um handler aqui do meu worker 1 que vai receber esse evento e vai logar. Recebi a mensagem e tal. Então, se a gente olhar aqui, ó, recebi a mensagem, Ralph.js instanciado. Então, a thread principal e o WebWorker estão se comunicando, estão se conversando, né? Aí, beleza. Chegou a vez do Worker 2, a mesma coisa. Eu instancio o Worker 2, posto a mensagem para ele aqui, ó, create. Passo o meu off-screen 2, e aqui ele também, ó, vai receber a mensagem, vai pegar a referência para o off-screen 2 lá da thread principal, vai chamar de Canvas, e aí vai trabalhar normalmente nesse Canvas. Vai pegar o contexto 2D e setar um monte de coisa aqui, para poder trabalhar depois.
Voltando aqui para o Worker 1, depois que ele instanciou tudo lá, ele vai receber a mensagem draw em seguida, ou seja, começa a desenhar. E aí, aqui, ó, no meu handler, no Worker 1, ele vai receber o draw e vai ativar aqui, ó, self request animation frame. Então ele vai começar um loop no Web Worker chamando essa função draw. E aqui na função draw, simplesmente ele vai sortear uma posição na tela e vai desenhar uma linha usando o RAW.js. Só que, na verdade, a linha do RAW.js, como ela tem alguns atributos aqui específicos, ela não é uma linha exatamente, ela vai ser uma linha torta, que vai ter essa carinha de grama. Então, essa graminha que vai sendo desenhada no fundo lá. E aí ele vai ficar nesse loop aqui, ó, até que eu mande ele parar, né? Então, ele vai ficar desenhando o matinho no fundo lá eternamente. O Worker 2, eu vou, depois que ele foi criado também, eu passo uma outra mensagem para ele aqui, ó, animate. E aí ele recebe a mensagem animate, cria aqui um intervalo, um set interval no browser, né? E simplesmente fica atualizando essa reticências aqui, ó, para ficar, né? Ela some, vai de 1, 2, 3 pontinhos e fica fazendo uma animação aqui no primeiro plano. Basicamente é isso. Então, uma vez que os dois workers foram iniciados, aqui na thread principal, eu vou chamar o request animation frame no meu método draw aqui, que vai sortear posições na tela e ficar desenhando flores. Só que eu vou desenhando de 200 em 200 e a cada vez que, na verdade, assim, eu desenho 200 flores e a cada 1 segundo ele apaga tudo e desenha de novo. Eu fiz isso simplesmente para mostrar uma animação acontecendo, assim, né? Eu não precisava disso, mas eu fiz só para a gente poder ver a mágica acontecendo. Então, no fundo, a gente fica vendo o Web Worker desenhando no off-screen canvas, a graminha, ela está sendo desenhada. Na camada seguinte, a gente tem as flores desenhadas pela thread principal, e aí ele desenha 200, espera um segundo, apaga, desenha 200, espera um segundo, apaga. E na camada da frente, a gente tem o texto aqui, indicando que está gerando. E aí ele vai gerar 50 vezes as flores, para dar tempo de preencher o fundo ali, ficar um gramadinho bonito, preenchido. E aí, quando ele chegar em 50, a gente pode ver aqui na contagem, ele vai mudar ali em cima para done, terminou, some a imagem, some a mensagem e está pronta a imagem. E essa imagem aqui na página, ela está composta pelos meus 3 canvas, né? A gente tem aqui canvas 1, canvas 2, canvas 3. Só que, por exemplo, se eu quiser salvar essa imagem, eu quero salvar ela já, o produto final, né? Então, por exemplo, aqui, se eu der um enter aqui, eu tenho uma rotina que vai salvar a imagem, e aí eu salvo e tal, e ele salva para mim a imagem final, né? Com as 2 camadas que me interessam, que são as florzinhas e o mato. E aí, para isso, eu tenho aqui, ó, essa função save image, que vai receber os 2 canvas que me importam. E, basicamente, uma vez que ele pega esses 2 canvas, ele vai criar um terceiro canvas final aqui, esse final canvas. Ele vai criar dinamicamente um novo canvas. Vai setar as dimensões desse canvas com as dimensões do canvas 1 aqui, porque eles têm que estar todos do mesmo tamanho, né? Vai pintar o fundo e vai desenhar a imagem. Ele vai desenhar os 2 canvas que ele recebeu por cima, né? Então, como esses canvas são transparentes, ele vai criar essa imagem de sobreposição na imagem final.
E aí, em seguida, eu falo para ele assim, ó, faz o download aí com esse nome. E aí tem uma função aqui que é para poder fazer o download da imagem. Ele simula aqui a criação de uma imagem e como se houvesse um clique para fazer o download. Então, ele consegue fazer o download como a gente viu lá na página. Então, o interessante de tudo isso aqui é o seguinte, né? A gente conseguiu ter uma arte que foi gerada em diversas camadas, simultaneamente. A gente tem 2 camadas aí sendo processadas em paralelo com a thread principal, né? Eu poderia ter feito essa mesma imagem toda na thread principal, mas para isso, eu teria que ter desenhado primeiro o fundo todo, para depois pintar as flores por cima, né? E dependendo do trabalho que você está desenvolvendo, né, do que você quer fazer, você quer ter as coisas sendo animadas e sendo exibidas simultaneamente na tela. Então, se eu tivesse feito tudo na thread principal, eu não teria, por exemplo, essa animação das florzinhas e o fundo também. É um exemplo bem simples, assim, mas que serve para ilustrar um pouco, né? Da mesma forma que eu não conseguiria, por exemplo, gerar essa imagem aqui e fazer ela desaparecer. Ela acabaria ficando na imagem final, no único canvas que eu teria, né? Dá para trabalhar também com canvas sobrepostos na thread principal, mas a ideia aqui era justamente mostrar a possibilidade de trabalhar em paralelo com elas. Basicamente, é isso. Então, assim, aqui no exemplo a gente viu como a thread principal pode passar mensagens para o web worker, e aí o web worker recebe esse evento aqui do lado dele, obtém os dados que ele precisar trabalhar e consegue processar aquele canvas, aquele off-screen canvas que está lá na tela, mas que está sendo processado aqui nessa thread separada. O que mais? Aqui, no final, quando o meu contador de frames aqui chega a 50, eu vou setar esse atributo finished para true. Então, aqui no meu loop, ele vai cair aqui na condição else e vai postar a mensagem para os 2 workers com esse tópico finish, ou seja, acabou, né? Encerra aí o que você está fazendo. E aí, tanto no worker 1 quanto no worker 2, quando ele receber o finish aqui, ele vai simplesmente postar uma mensagem, uma resposta, ó, vou terminar. E aí ele chama o self.close. Então, isso aqui vai encerrar a execução da thread e vai acabar com o web worker. É a mesma coisa aqui no do texto. Quando ele receber o finish, né, ele vai mostrar o done na tela, vai esperar um pouquinho e vai limpar o canvas da frente para a imagem, para o texto sumir, e vai também chamar o self.close para acabar com a thread. Então, a gente termina a execução das threads, termina a execução da thread principal e pronto. A imagem está lá, pronta para a gente salvar. Então, basicamente, esse é o código aqui, relativamente simples, mas que mostra alguns dos conceitos que eu tinha explicado anteriormente, né? A gente trabalhar em camadas, a gente desenvolver, a gente processar cada camada em separado e... O que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. E é isso. Aí, só para mostrar aqui o outro trabalho que eu fiz, deixa eu abrir aqui o localhost 3301. Esse é o trabalho que eu fiz com partículas, mas é o mesmo conceito, né? Aqui também são 3 camadas, então a gente tem essa camada, deixa eu carregar de novo aqui, a gente tem essa camada do fundo, que fica pintando o fundo ali com linhas sendo desenhadas aleatoriamente por todo o canvas. A gente tem as partículas coloridas aqui, que vão
vão caminhando aí, né, em direções aleatórias, e a gente tem também aqui esses pontos pretinhos que vão escorrendo na tela. Então, são 3 camadas. A camada de fundo é processada num web worker, a camada das partículas é processada na thread principal, e essa camada dos risquinhos pretos que vão escorrendo é processada em outro web worker. Então, a gente pode, à medida que a imagem vai sendo composta e vai se desenvolvendo, a gente consegue ver alguma animação ocorrendo, né? O fundo ali, por exemplo, ele continua sendo pintado e a gente está vendo ele por trás das partículas. Então, são 3 camadas sendo pintadas aí simultaneamente, com a ajuda de web workers. Então, assim, é basicamente uma técnica, vamos chamar assim, que eu desenvolvi para desenvolver trabalhos que possam, né, ser compostos aí de camadas, né? Não é uma técnica que vai servir para todo tipo de trabalho, claro, mas se você puder pensar em algo que você for desenvolver, se você puder pensar na possibilidade de repente, ter os seus elementos em camadas, você pode usar essa técnica e acelerar aí, a renderização, utilizando threads em separado para cada uma delas, né? Então, esse aqui foi o trabalho, eu comecei a desenvolver lá em julho, e aí foi onde eu tive essa ideia aí de tentar usar os web workers e off-screen canvas, né? Esse aqui é a minha arte da florzinha, que eu fiz aqui para essa apresentação. Eu não coloquei ainda, mas eu vou pegar esse código aqui e colocar no meu GitHub, depois se alguém quiser dar uma olhada para tentar entender melhor, vai estar disponível lá. Então, basicamente é isso. A minha estratégia de otimização, demonstração. E chegamos ao final, então. Obrigado aí pela atenção de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia aí posteriormente, meu e-mail está aqui, minhas redes sociais e tudo mais. E muito obrigado. Olá, Gustavo. Estou aqui chegando para assumir o bastão do Will. E vamos. Achei muito interessante essa abordagem que você trouxe. Ela faz com que você consiga usar o poder do multithread, né? Sim. Esse processamento paralelo, assim, que às vezes a gente bate nessa barra da performance, né? E a gente fica ali lapidando o código para tentar ganhar um pouquinho de performance. E eu acho que essa estratégia ela é muito inovadora, assim. Eu particularmente nunca tinha visto. Achei uma abordagem muito interessante. Parabéns, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Ela abre dá margem para a possibilidade da gente desenvolver trabalhos com performance um pouco mais legal, assim. E às vezes nem sempre só a performance é o que interessa, mas também essa possibilidade de a gente trabalhar em camadas, né? De repente ligar camadas, desligar e fazer obras um pouco mais, com uma composição um pouco mais sofisticada. Né? Legal. Tá chegando mais dúvidas aí no chat, ó. Cara, o número de workers é limitado? Cara, eu sei que existe um limite, eu andei pesquisando, mas esse limite é bem alto. Acho que, por exemplo, o Firefox, se eu não me engano, ele trabalha com até 512 web workers, mas o número de web workers, ele vai estar, de certa forma, limitado pelo número de núcleos do seu processador, né? Então, sei lá, se você tiver um processador com 8 núcleos, você vai conseguir rodar 8 web workers e os demais vão ser gerenciados pelo browser para ficar alternando entre eles. Então, às vezes, e eu digo isso por experiência própria, porque o trabalho que eu estava criando para apresentar aqui, eu tinha feito uma outra ideia, e que usava 50 layers, assim, e, cara, a performance ficou horrível. Então, na verdade, da minha experiência, assim, a gente pode trabalhar com diversos web workers, mas vale a pena testar, assim, e de repente, o que eu li também na internet é que meio que o limite ideal corresponde ao número de núcleos do seu computador, né, do seu processador.
E a gente obtém essa informação, a gente consegue obter essa informação no JavaScript. Eu não lembro agora de cabeça, mas tem um comando que a gente consegue obter essa informação. Então, a gente pode saber que, se, por exemplo, tem 12 núcleos, a gente, de certa forma, fica limitado a 12 web workers. Mas dá para criar bem mais, dependendo do que você for fazer. Como para tudo na vida e desenvolvimento, vale a pena testar, né? Assim, então, sei lá, se você quiser criar 200 web workers, você começa criando menos e vai aumentando e testa. Mas eu sei que tem um número bem elevado que dá para trabalhar. Todos esses trabalhos são com Vanilla. O trabalho que eu fiz para apresentar aqui é Vanilla JavaScript, e eu usei o Ralph mais para poder mostrar como importar uma biblioteca no web worker, mas o segundo que eu mostrei, eu usei o P5JS meio como um orquestrador, então ele que está controlando tudo ali. E a biblioteca de partículas, qual que é o nome? Eu esqueci o nome agora, mas é uma biblioteca que ela usa WebAssembly, então ela é um motor de física que roda em WebAssembly, então ele tem uma performance bem melhor. Depois, quando eu lembrar o nome, eu passo para vocês, mas eu não lembro agora de cabeça. Se os web workers trabalham bem com WebGL. Eu vi um exemplo pesquisando na internet em que a pessoa trabalhou, um exemplo simples, fez um cubo em 3D assim, com 3JS e usou o off-screen canvas. Pelo que eu vi, ele trabalha normalmente, é como se fosse um canvas normal, assim, que você consegue usar do lado do web worker, né? Então, a princípio, a minha resposta é sim, eu acho que dá para trabalhar bem, mas, como sempre, assim, tem que testar, né? O meu GitHub é Remistura, esse é o nome. Por enquanto não está ainda, eu não coloquei o código lá, só tem um projetinho no meu GitHub, mas agora à tarde eu coloco lá, se alguém quiser dar uma olhada no código, já está disponível. Maravilha, Gustavo. Eu gostaria de um template dessa abordagem para facilitar e começar a explorar, né? Achei que um template ia fazer bem para a gente se adaptar também a essa novidade. Bom, quero te agradecer aí por ter participado e compartilhado conhecimento aqui com a gente. Acho que essa que é a ideia, e sempre coisas novas, né, de todos os níveis. Eu acho que o web worker, multithread, é um conhecimento que a gente não está muito familiarizado de discutir, mas é isso, é para todos os níveis, assim, né? Então, e é legal porque quando você acessa um nível mais avançado, também gera um interesse com pessoas que estão ali em outro momento da relação com o código, né? Uhum. Então, se você quiser fazer algumas palavras finais, a gente vai ter que fechar daqui a pouco para passar a bola para a mesa. Não, beleza, cara. Eu queria assim, agradecer mais uma vez a oportunidade aí, agradecer a atenção de todo mundo que está assistindo. E, assim, a minha intenção realmente é meio que tentar disseminar o conhecimento, né? Porque os web workers e o off-screen canvas e o número de outras APIs web bem legais que tem, assim, estão disponíveis já há vários anos, e a gente acaba que a gente meio que fica, geralmente, naquele básico ali de, né, trabalhar com Canvas, com P5, assim, e tem muitos recursos interessantes. Então, assim, a minha intenção realmente é disseminar o conhecimento para tentar ajudar aí os brazucas a fazer trabalhos aí mais sofisticados. Obrigado mais uma vez e valeu. Valeu. Nós que agradecemos. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Obrigado.